Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como prometido, a continuação da nossa revisão para o Provão Paulista de 2025, da primeira série do ensino médio. Lembrando que tinha faltado a parte da história do Brasil e lembrando também que essa revisão ela é baseada no conteúdo do edital do próprio Provão Paulista, tá? Então, os temas que serão abordados nessa revisão é a ocupação do litoral e do interior do Brasil durante a colonização. Então aí vai falar da criação de gado, da produção açucareira, da descoberta do ouro, dos bandeirantes, por exemplo. A diversidade da produção durante o período colonial também, então da cana à produção do tabaco que era muito importante no comércio de escravizados, o algodão lá no Maranhão, na região norte, entre a região norte e o nordeste, e também sobre a produção do ouro. A administração e a organização sociopolítica colonial. Então, como que o governo português ele administrava a colônia, o governo geral, por exemplo, sistema de capitanias hereditárias, a escravidão africana e a escravidão indígena e outras formas de trabalho, né, que aconteceram durante o Brasil colonial, a Igreja Católica, a religião, religiosidade no período também, e a produção artística na colônia. E também as revoltas que aconteceram no período colonial. Então, assim, é um conteúdo bastante extenso, mas eu espero que ajude bastante aí no nosso Provão Paulista, para que vocês atinjam lá o objetivo de entrar na faculdade mais tarde. Beleza, pessoal? Bora lá? A gente vai começar com o período pré-colonial no Brasil. Essa relação entre Portugal e Brasil, ela se dava através do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial, ou exclusivo metropolitano? O Brasil, a colônia, ela só poderia fazer comércio com a sua metrópole, vendendo, fornecendo produtos tropicais, matéria-prima a preços baixos e comprando produtos manufaturados a preços altos. Ou seja, tudo que era industrializado entrava no Brasil através de Portugal, vindo de Portugal, normalmente a preços muito altos. E Portugal comprava produtos aqui do Brasil, matéria-prima, normalmente a preços baixos. Outra característica do colonialismo ou do pacto colonial. Portugal não autorizava praticamente nenhuma manufatura aqui na colônia, um produto industrializado. Todos os produtos industrializados consumidos na colônia, eles vinham de Portugal, preços altos. Ah, professor, mas o açúcar não é um produto manufaturado? É. Porém, o açúcar é um produto tropical. Portugal não conseguia produzir por lá. No caso da plantação de cana, por exemplo, era feita aqui. Então, produtos tropicais que interessavam a Portugal e que dessem lucro para Portugal, o governo português autorizava. Ok? Então, pelas regras do Pacto Colonial, a colônia só faz comércio com a sua metrópole. Atenção, pessoal, isso é importante ali para o vestibular. Bom, nessa fase inicial, a estratégia portuguesa foi a adoção de expedições exploratórias. O que seria uma expedição exploratória? Aquela para reconhecimento aí do território. Nessas expedições, um personagem muito importante para o continente americano, ele ganhou destaque. O nome dele é Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, cujo nome, né, pessoal, serviu de inspiração para o nome do nosso continente, continente americano, ele foi um dos primeiros navegadores a explorar o litoral brasileiro. Então, de norte a sul do nosso território, eles navegaram, né, e foram reconhecendo o território, nomeando algumas regiões, por exemplo, o Rio São Francisco. Então, Américo Vespúcio foi um dos primeiros portugueses a explorar o território, o litoral brasileiro e fazer contato com os nativos também. Bom, de novo, qual era o objetivo das expedições exploratórias? Reconhecimento do território, fazer contato com os nativos, procurar riquezas. O Américo Vespúcio ele foi responsável pela fundação da primeira feitoria. O que seria a feitoria? Uma espécie de armazém ali para realizar comércio, para armazenar as coisas. Então, a primeira feitoria no Brasil foi fundada em 1503, onde atualmente ele fica Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. Então, aí o Américo Vespúcio é responsável por isso, né, pessoal? Foi ele também que fez a primeira entrada. O que seria a entrada? Uma expedição de exploração do interior do território. Ele avançou em direção ao interior, fez contato com os nativos, e foi ele também que levou o primeiro carregamento de pau-brasil para Portugal. Tá? Então, Américo Vespúcio, aí, um explorador importante na história do Brasil. Bom, pessoal, foi durante o período pré-colonial
E o Brasil ele teve a sua primeira atividade econômica, óbvio, né, na relação com Portugal. Os nativos já tinham suas atividades econômicas, né, pessoal? Então, assim, a primeira atividade econômica na relação colonial com Portugal foi a exploração do pau-brasil. Lembrando, os portugueses eles estavam acostumados aqui a comprar produtos prontos, especiarias, por exemplo, e revendê-los na Europa. Aqui no Brasil, o interesse principal era ouro, prata, pedras preciosas. Mas os portugueses não encontraram esses produtos. Então, a riqueza que eles encontraram inicialmente foi uma árvore, né, que era muito abundante na nossa Mata Atlântica, que é o pau-brasil. Para que serviu o pau-brasil, pessoal? Principalmente para a produção de tinta, uma tinta vermelha, um vermelho vivo, né? O nome da árvore vem daí, né, pessoal? O vermelho, o interior do tronco lembra brasa. Então, por isso, pau-brasil. Então, esse interior, ele produzia lá uma tinta vermelha que era utilizada para tingir tecidos lá em Portugal. Além disso, a madeira é muito boa para móveis, para embarcações. A exploração do pau-brasil, olha só, né, pessoal? Uma coisa triste, né? Ela vai dar início à devastação da Mata Atlântica. Lembrando que atualmente a gente tem apenas por volta de 10% desse bioma tão importante no Brasil. E lembrando que a Mata Atlântica ela vai lá desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E atualmente a gente tem apenas 10% da sua área original, aproximadamente. Bom, como que era feito esse comércio? Quem cortava a madeira? Os portugueses, eles utilizaram a mão de obra indígena para extrair o pau-brasil. Mas por que os nativos cortavam as árvores para os portugueses? Os portugueses, eles ofereciam produtos, bugigangas europeias, que acabavam ali fascinando os nativos, né? Alguns produtos, lógico que eles nunca tinham visto, espelhos, por exemplo, miçangas, facas, machados. Os nativos, eles cortavam a madeira e trocavam por esses produtos. É um tipo de comércio, né, pessoal, que não envolve dinheiro. Então, atenção ao vestibular, tá? Comércio que não envolve dinheiro, que não tem economia monetária, é o escambo, trocando mercadoria por mercadoria. Outra característica importante, o pau-brasil, ele era só do rei de Portugal, certo? Ele era monopólio do rei de Portugal, pertencia ao rei de Portugal, era um produto dele. E o rei de Portugal, ele arrendou, ele vendia o direito de exploração dessa madeira. Pessoal, isso é arrendamento. O rei de Portugal vendia o direito de exploração. E ele vendeu para quem? Atenção ao vestibular agora. Para os chamados cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Judeus convertidos ao catolicismo e compraram um arrendamento aí da exploração do pau-brasil, tá? Por que o judeu tinha que se converter? Porque Portugal só realizava atividade econômica, negócios com cristãos, com católicos. Por isso, muitos judeus eram obrigados a se converter também para não serem perseguidos em Portugal e em outras regiões também. Portanto, né, pessoal, nossa primeira atividade econômica na relação com Portugal é a exploração do pau-brasil. Lembrando que não é uma atividade agrícola, né? É uma atividade extrativista. Bom, ali por volta de 1530, os portugueses, que não deram muita bola para o Brasil no início, eles resolveram iniciar a colonização. Aí tem um detalhe importante. Professor, mas você disse que os portugueses estavam mais interessados no comércio de especiarias. Porém, ali por volta de 1530, o comércio de especiarias ele entrou em decadência. E o governo português ele tinha que procurar uma alternativa. E a alternativa mais viável era o Brasil, era o território brasileiro. Por isso, Portugal vai começar a dar mais interesse ao território brasileiro. Bom, o que fez o comércio de especiarias cair? Principalmente a concorrência, né? Outros países passaram a atuar nesse comércio, a Inglaterra, a Holanda, a França. Para Portugal ficava muito caro manter a rota, controlar a rota de navegação das especiarias. E outra, como começou a chegar muita especiaria na Europa, os preços também caíram. Então houve a decadência dos preços, diminuindo muito os lucros. Aí Portugal decidiu olhar para o Brasil agora e vai transformar o Brasil na sua principal fonte de renda. Bom, o início da colonização. O rei da época, Dom João III, que tem até o apelido de O Colonizador, ele vai montar uma expedição chefiada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição composta por 5 embarcações, ali por volta de 400 colonos, né, pessoal? Entre colonos e tripulantes, 400 pessoas. E eles vão dar início ao processo de povoamento. Então, só que agora mudou, né, pessoal? Antes, Portugal vinha apenas para explorar o território e depois retornava.
Para proteger o litoral, foram criadas expedições guarda-costas, com o objetivo aí de tentar patrulhar o litoral brasileiro, mas obviamente que não deu certo, né? Porque o nosso litoral é muito extenso. Imagina, 3 caravelas patrulhando todo o litoral brasileiro. Não dá, né, pessoal? Então, não deu certo. Então, a forma mais segura de proteger o território seria colonizando. Tá? Então, a expedição de Martim Afonso de Souza, por volta de 400 indivíduos, começaram o processo de colonização. O Martim Afonso de Souza ele vai enviar 2 expedições, aí, 2 entradas, né, no território, uma pelo Rio de Janeiro, para sair em São Paulo, e outra aqui do litoral de São Paulo, para em direção ao Rio da Prata. Essa segunda expedição, que foi em direção ao Rio da Prata, desapareceu. Até ontem, né, pessoal, eles não retornaram. Então, ninguém sabe o que aconteceu com esses colonizadores aí que foram em direção ao sul do país. Provavelmente foram capturados por nativos, tá? Foi com a expedição de Martim Afonso de Souza que foi fundada a nossa primeira vila, a Vila de São Vicente, lá na primeira metade do século XVI, tá? E foi também Martim Afonso de Souza que fundou o primeiro engenho no Brasil. Lembrando que engenho é a unidade que produzia o açúcar, dando início à produção açucareira aqui no litoral de São Paulo. Beleza, pessoal? Então essa é a fase inicial do processo de colonização portuguesa, que a gente chama de período pré-colonial. Bom, o sistema de capitanias hereditárias ele foi o modelo que o governo português escolheu para iniciar o povoamento do território brasileiro. Lembrando que a primeira expedição colonizadora ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza, ali por volta de 1530, e a partir de 1534, o governo português ele implantou aqui no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Então, ó, já a primeira dica para vestibular. Por que os portugueses escolheram esse modelo, o sistema de capitanias hereditárias? Primeiro motivo, Portugal estava sem recursos. Então, assim, Portugal passava por uma crise econômica, principalmente devido ao declínio do comércio de especiarias, que era a principal atividade econômica portuguesa até então. E como Portugal estava sem recursos, ele resolveu o quê? Ele resolveu, atenção agora, pessoal, ele resolveu terceirizar o povoamento, ou seja, passar para terceiros a incumbência, né, os custos do povoamento do Brasil, através do chamado sistema de capitanias hereditárias. Outra coisa importante, né, que motivou essa escolha, Portugal já tinha utilizado esse modelo em ilhas, por exemplo, que ele possuía no Atlântico, e deu certo. Então, como deu certo em outros territórios portugueses, por que não daria certo no Brasil? Tá? Isso a gente vai ver depois. Bom, nesse modelo, né, o território brasileiro ele foi dividido em 15 faixas de terras. Atenção, 15 faixas de terras. Essas faixas elas partiam do litoral e iam até a linha do Tratado de Tordesilhas. Tá, pessoal? Aqui é importante lembrar. O Tratado de Tordesilhas foi o acordo entre Portugal e Espanha, que na prática dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. E essa linha imaginária determinava qual que era a parte portuguesa do território brasileiro, tá? Bom, para quem que o rei de Portugal ele entregaria a capitania? Então, quem recebe a capitania é o donatário. Então, ele vai receber o direito de posse da terra. Obviamente que o governo português ele escolhia pessoas que tinham recursos para investir na terra, né? A gente vai chamar aqui de fidalgo, lembrando, a palavra fidalgo significa filho de algo, filho de alguém, ou seja, alguém que tem dinheiro. Então o governo português vai escolher pessoas com recursos, né, gente com dinheiro, fazer o povoamento, né, para realizar o povoamento do território brasileiro. Lembrando, como a gente viu aqui, ó, Portugal estava sem recursos e resolveu terceirizar o povoamento. Agora a explicação do nome. Por que sistema de capitanias hereditárias? O donatário que recebe o território, né, recebe a posse do território, ele recebe junto o título de capitão. E ele poderia deixar esse território para o seu herdeiro direto. Então, por isso, sistema de capitanias hereditárias. O mundo faz sentido, né, pessoal? Sistema de capitanias hereditárias. O donatário recebe o título de capitão e ele pode deixar a terra para o seu herdeiro, sistema de capitanias hereditárias. Bom, documentos, né? Então a parte formal agora, a parte burocrática desse sistema. Tem a carta de doação. A carta de doação, pessoal, é que o donatário recebe e ela o que? Ela comprova, ela dá o direito sobre a posse da terra ao donatário, ao fidalgo que recebeu do governo português, é o direito de povoar essa terra, de ocupar essa terra. Lembrando, hein?
Todos os investimentos, recursos, o custo do povoamento ficava por conta do donatário. O governo português não ajudava com nada. O outro documento importante, e esse mais importante ainda, é a Carta Foral. A Carta Foral, ela determinava direitos e deveres. Pessoal, tá errado aqui, tá? Direitos e deveres dos donatários. Então, quais eram os direitos e quais eram os deveres que os donatários teriam. Primeiro vamos aos deveres. Daqui, ó. Bom, dever do donatário. Fazer a proteção do território. Lembrando, né, pessoal? Portugal tentou proteger o território brasileiro com expedições guarda-costas, mas não deu certo, o território é muito grande. Então, para Portugal, a melhor forma de proteger o território de invasões estrangeiras, por exemplo, era justamente povoando, ocupando o território. Então, uma das principais funções do donatário é fazer a proteção. Desenvolver a colonização, né? Portugal estava interessado nas riquezas produzidas, nos impostos, né, que essa produção iria gerar. Combater tribos indígenas hostis, ou seja, aqueles que não aceitassem a colonização, a ocupação do território. Obviamente que os nativos tinham todo o direito de não aceitar, né? Garantir um monopólio, pessoal, exclusividade. Atenção a essa palavrinha aqui, ó. Da exploração do pau-brasil ao rei de Portugal, ao governo português. Ah, professor, por que isso? O rei de Portugal determinou o quê? Que o pau-brasil era a exclusividade do governo português e ele vendia, né, o direito de explorar para, por exemplo, para cristãos novos, judeus aí que acabavam comprando, né, essa exploração pagando para o rei de Portugal. Então o donatário ele tinha o quê? Dever de garantir que o lucro do comércio do pau-brasil ficasse para o rei de Portugal. E aqui, né, pessoal, talvez o principal interesse português, ó, cobrar os impostos, garantir os impostos para o governo português. Bom, então esses são os deveres. Agora vamos para os direitos do donatário, tá? Explorar os recursos naturais da terra. Então, por exemplo, o ouro, explorar a terra em geral para produzir riquezas era direito do donatário. Desenvolver agricultura e pecuária, tá, pessoal? Então, atividades econômicas em geral. Lógico, né? Tendo lucro com essas atividades. Então, olhando assim, está parecendo um bom negócio, né? Lembrando, todo o custo do empreendimento fica nas mãos do donatário. Exercer o poder político e administrativo, então, o donatário, né, o capitão donatário, ele é como se fosse um vice-rei aqui, então tinha o poder político, administrativo, atenção aqui, ó, doar sesmarias. O que são sesmarias? O donatário ele poderia pegar parte da capitania e entregar para colonos que também tivessem recursos para investir na ocupação do território. Então, normalmente, essas sesmarias elas eram muito grandes e elas contribuíram para o processo de concentração fundiária no Brasil. Fica muito esperto com esse tema, porque cai bastante no vestibular, tá? Escravizar os nativos, atenção, escravizar os nativos, que poderiam ser usados como mão de obra. Isso vai dar muito problema, né, pessoal? Vai dar muita treta entre os donatários e principalmente os padres jesuítas. Exercer o poder judiciário, ou seja, seria juiz também, na capitania. Lembrando, em alguns casos eles iam para o rei de Portugal, mas boa parte do poder judiciário era exercido também pelo capitão donatário. Bom, pessoal, tá aí. Vimos os motivos da implantação do sistema, como o sistema funcionava, quais eram os direitos e os deveres do donatário. Agora, a pergunta: deu certo? O sistema de capitanias hereditárias ele foi bem sucedido? A resposta é não, pessoal. Não deu certo. Fracassou. O modelo que Portugal tentou para iniciar o povoamento do Brasil, ele fracassou. E, pensando no vestibular agora, vamos aos motivos. Por que fracassou? Primeiro motivo é muito óbvio. Faltava investimento do governo português. Portugal queria, como a gente falou agora há pouco, terceirizar a ocupação, deixar por conta dos donatários todo o processo. Obviamente que era um empreendimento muito caro, né? E muitos donatários ficaram com medo de investir, tá? Aqui eu coloquei essa parte, ó. Medo de investir e não ter, né, pessoal, o retorno do dinheiro investido. Então isso era uma preocupação também dos donatários. O alto custo, né, gente? Ó, todo o empreendimento, por conta do donatário, começaria do zero. Então, tudo que fosse feito aqui para promover o processo de colonização sairia do bolso do donatário e era um investimento extremamente alto. O isolamento, as distâncias, né, entre as capitanias, a comunicação era muito difícil
Entre as capitanias e o governo português, mais difícil ainda, né? Uma caravela demorava 1 mês e meio, 2 meses para ir para Portugal, depois ao mesmo tempo para voltar, então era tudo muito longe, muito demorado. Então esse isolamento contribuiu. A agressividade dos povos nativos, óbvio, né, pessoal? Eles não queriam perder os seus territórios, direito deles, né, de defender seus territórios. Então, esses fatores, eles acabavam dificultando, né? E muitos donatários, de novo, ficaram com medo de investir e não ter retorno. Das 15 capitanias, apenas a gente pode considerar que 2 tiveram sucesso, principalmente Pernambuco e a capitania de São Vicente. Então, de 15, 2 darem certo, obviamente que foi um fracasso, né? E isso vai levar o quê? O governo português a ter que encontrar uma outra estratégia, né, para fazer o povoamento do Brasil. Em 1549, diante do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, lembrando, né, o primeiro modelo adotado de povoamento do Brasil, ele não foi muito bem sucedido. Então, para tentar organizar as coisas, o governo português vai criar o Governo Geral do Brasil em 1549. Então, por exemplo, apareceu no vestibular para você. Por que o governo português resolveu implantar o governo geral? Primeiro motivo, fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Era necessário que a colonização desse certo para o governo português. Então, o governo geral foi uma tentativa de fazer isso. Uma busca de uma centralização administrativa, atenção a esse ponto, para tentar organizar as coisas e fazer o povoamento funcionar. E o objetivo central é desenvolver as atividades econômicas, aumentando assim a eficiência econômica da colônia, garantindo, lógico, a arrecadação de impostos para o rei de Portugal, para o governo português. Esse era o grande objetivo mesmo. E o outro ponto central, né, por que os portugueses queriam tanto ocupar o território brasileiro? Existiam ameaças de franceses, de holandeses, né, de outros países europeus lá que buscavam também riquezas na época. E a França, por exemplo, ela vai tentar tomar o Brasil de Portugal nesse momento, tá? Bom, vimos aqui os motivos, então atenção aos motivos, sempre pensando no vestibular. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Atenção, pessoal, é o primeiro governador-geral. Ele foi o responsável pela fundação da nossa primeira capital administrativa, que foi a cidade de Salvador. Lembrando que na história o Brasil ele possui 3 capitais: Salvador, Rio de Janeiro e, a partir de 1960, Brasília. Com ele, com Tomé de Souza, também foi criado o primeiro bispado do Brasil, ou seja, mostra a influência muito forte do catolicismo dentro da política portuguesa, tá? E o primeiro bispo do Brasil, gente, guarda esse nome, tá? Dom Pedro Fernandes Sardinha. Ah, por que guardar o nome, professor? Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Mas ele foi o primeiro bispo do Brasil, então o que mostra, né, uma grande influência da Igreja Católica na política e na administração portuguesa. Com ele, veio a primeira leva de padres jesuítas. Aqui um ponto de atenção. Quem eram os padres jesuítas? Durante a Contra-Reforma Católica na Europa, lá que foi uma reação às igrejas protestantes de Martim Lutero, de João Calvino, foi criada uma ordem de padres especial, né, uma ordem especial, chamados até de soldados de Cristo. E esses padres, eles tinham um treinamento especial para quê? Para levar o catolicismo para as novas terras descobertas, por exemplo, o Brasil. Então, esses padres jesuítas, eles foram responsáveis pelo processo de catequização, de aculturação dos povos nativos brasileiros, por exemplo. Tá? O líder dessa primeira leva de padres jesuítas foi o padre Manuel da Nóbrega, guarda esse nome também que é importante. Agora, pessoal, um ponto de extrema atenção. Como que foi organizada a estrutura administrativa do governo geral? Então, a gente tem o governador geral, perdão, que respondia diretamente ao Conselho de Estado português e ao rei de Portugal. E abaixo do governador geral, a gente tem esses 3 cargos principais, ó. O ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Função do ouvidor-mor, ele resolve que ele é a justiça, né? Seria o juiz, né? O judiciário, resolve as questões jurídicas do país, tá, pessoal? Então, assim, a aplicação da lei portuguesa no Brasil, na colônia, é a responsabilidade do ouvidor-mor. Então, seria a autoridade jurídica principal.
o provedor-mor, que vai cuidar da arrecadação de impostos, né, que era o maior interesse português, né, pessoal? Então, provedor-mor, provedor principal, e o capitão-mor, obviamente, ele vai cuidar do quê? Da defesa da colônia. Regionalmente falando, a gente tinha as câmaras municipais. As câmaras municipais, elas eram uma espécie de prefeitura, um poder regional, um poder local, período. Ela era controlada pelos vereadores, tá, pessoal? E esses vereadores, eles eram escolhidos por critério censitário, ou seja, o voto ele era censitário. Ah, professor, o que significa isso? Voto censitário é quando você tem que ter uma determinada renda para poder participar da política. O objetivo sempre é eliminar a população mais pobre de participação política, né? Lembrando que o Brasil teve voto censitário até o fim da monarquia, em 1889. As câmaras municipais, elas eram controladas pelos chamados homens bons. Homens bons. Ah, professor, homem bonzinho? Eles eram gente boa e tudo mais? Não, não é isso. Assim eram chamados os grandes proprietários locais, as elites agrárias locais, que controlavam a política regionalmente. Então eles eram chamados de homens bons e eles é que dominavam as câmaras municipais, que era o poder regional. Lembrando, responsável também pela cobrança de impostos e reparte de passe desses impostos ao governo português, óbvio, né? Lembrando que esse era o principal interesse de Portugal, tirar dinheiro do Brasil. E se a gente for pensar na forma de organograma, fica assim, o governador-geral, então é o chefe da estrutura, né, pessoal? Lembrando, ele responde diretamente ao governo português, o ouvidor-mor, que vai cuidar da justiça, o provedor-mor, que vai cuidar da cobrança de impostos, maior interesse português, e o capitão-mor, que cuida da segurança. O capitão donatário, lembra? Aquele que era o dono da capitania, que é o dono da capitania, ele fica agora nessa posição na estrutura administrativa. Então ele perde boa parte do seu poder. E regionalmente falando, vimos agora há pouco, as câmaras municipais que eram controladas pelos chamados homens bons. O segundo governador-geral do Brasil foi Duarte da Costa. Tá, pessoal? Vai substituir o Tomé de Souza. E junto com Duarte da Costa, chega a segunda leva de padres jesuítas. Atenção a esse nome agora. Padre José de Anchieta, ele que liderou a segunda leva. Ele, o padre José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, aquele que veio com Tomé de Souza, serão responsáveis pela fundação do Colégio de São Paulo. Atenção, o Colégio de São Paulo, que mais tarde vai dar origem à cidade de São Paulo, aquela cidadezinha pequenininha que é a capital do estado de São Paulo, né? Então, uma importância muito grande na história do estado de São Paulo, né? E da cidade de São Paulo também. O padre José de Anchieta, ele acabou ganhando o título, né, da Igreja Católica de o Apóstolo do Brasil. Foi canonizado, inclusive. Bom, durante o governo do Duarte da Costa, a gente tem um conflito entre ele, o Duarte da Costa, o governador-geral, e o primeiro bispo do Brasil. Lembra? A gente viu o nome dele agora há pouco, ó. Dom Pedro Fernandes Sardinha. Bom, qual que foi a treta entre eles? Eles discordavam em relação à escravidão indígena. Enquanto Duarte da Costa, governador-geral, queria permitir a escravidão indígena dos povos originários pelos colonos, o bispo Sardinha ele era contra. O que aconteceu? Desse conflito, o Sardinha ele foi convocado para voltar para Portugal para dar explicações ao rei de Portugal. No caminho, no litoral de Alagoas, a caravela que ele estava naufragou ali próximo da praia e muitos tripulantes conseguiram sair nadando. E ele, o bispo Sardinha, também conseguiu sair nadando. Ele nadava bem, Sardinha, né, pessoal? E conseguiu sair nadando. Porém, no litoral, quando eles saíram na praia, era uma região controlada pela tribo Caeté, pelos Caetés. E os Caetés, eles praticavam rituais de antropofagia. Então, o que aconteceu? Mesmo o bispo tendo sobrevivido ali ao naufrágio, ele foi devorado pelos Caetés. Foi um assombro aí para os portugueses na época, né? As notícias chegaram na Europa, né, pessoal? Então, lembrando que na mesma época, os europeus queimavam, né, mulheres na fogueira acusadas de bruxaria. Os nativos foram tratados como selvagens. Bom, uma das grandes ameaças, né, ao domínio português do território brasileiro era uma grande confederação de nativos, né, chamados Tamoios. Então, a confederação dos Tamoios, várias tribos se uniram contra a escravidão, né, contra a ocupação territorial realizada para os portugueses. Aí lembra dos franceses, pessoal? Atenção. Os franceses, de olho nessa rivalidade dos portugueses com os tamoios,
eles chegaram ali na região onde atualmente fica o Rio de Janeiro e fundaram a chamada França Antártica. Então, lembrando, os franceses estavam sim de olho no território português aqui na América. Esses franceses, eles eram chamados huguenotes. Ah, professor, o que são huguenotes? Huguenotes são como são chamados os calvinistas na França. Como eles eram calvinistas, na França eles eram perseguidos. Lembrando, a França é católica e quem seguia uma igreja diferente, como a calvinista, era perseguido pela maioria católica. Bom, aí o que os huguenotes fizeram? Eles procuraram um novo local para viver e vieram para o Rio de Janeiro, encontraram no Brasil uma terra ali onde eles poderiam ter liberdade religiosa, ou seja, praticar o calvinismo com maior liberdade. Obviamente que o governo francês também tinha muito interesse nesse negócio, né? Conquistar o território aí que era português. Bom, o líder dessa ocupação foi Villagagnon, é o francês que liderou a fundação da França Antártica, pessoal. Atenção. Lembrando, onde atualmente fica a Baía da Guanabara. Os franceses conseguiram o apoio dos tamoios, ou seja, aqueles que eram os grandes adversários dos portugueses, né, a Confederação dos Tamoios, eles acabaram apoiando os franceses contra os portugueses. No governo do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, então lembrando, foram 3, Pé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, tá? E no meio do caminho morreu o bispo Sardinha no Brasil, né? Bom, no governo dele, pessoal, conseguiram a pacificação dos tamoios, ou seja, os portugueses fizeram um acordo chamado Paz de Ipeirogue. Esse acordo ele foi costurado pelos 2 padres jesuítas, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, onde eles conseguiram o quê? Um tratado de paz com os tamoios, o que enfraqueceu a aliança que eles tinham com os franceses. O Mendes Sá, ele escolheu o sobrinho dele, Estácio de Sá, para quê? Para ser o chefe da capitania ali do Rio de Janeiro, tá, pessoal? E combater os franceses, né? Então foi fundada aí a cidade do Rio de Janeiro e serviu de base militar para a expulsão dos franceses. Então o Estácio de Sá, né, até nome de escola de samba no Rio de Janeiro, foi o protagonista da expulsão dos franceses do Brasil, consolidando o domínio português. O século XVIII é o chamado século do ouro no Brasil, período do auge da produção aurífera durante a colonização portuguesa, tá? Lembrando que a principal região produtora é a região do atual estado de Minas Gerais. Ao longo da história, o Brasil ele teve várias atividades econômicas importantes. Então, lá no comecinho do processo de colonização, a gente tem a exploração do pau-brasil, que era feito na forma de escambo com os nativos brasileiros. Na sequência vinha a produção açucareira, a produção do ouro, que é o tema da aula de hoje, e na sequência, principalmente durante o segundo reinado e o início do período republicano, o café. Então, ao longo da história, o Brasil ele foi um grande fornecedor de matéria-prima e produtos agrícolas para os outros países, inicialmente para a Europa e depois para os Estados Unidos também. Bom, a descoberta do ouro no Brasil ela foi feita pelos bandeirantes. Ali no finalzinho do século XVII, ali por volta de 1693, 1695, os chamados bandeirantes paulistas acabaram descobrindo o ouro no atual estado de Minas Gerais. A descoberta do ouro trouxe muitas transformações. Então, para você que vai prestar vestibular, acho que esse é o ponto de extrema atenção. Uma das primeiras transformações importantes foi o aumento da população. No período da descoberta, a população do Brasil girava em torno de 300 mil habitantes. Tá? Durante o século XVIII, ela saltou para 3 milhões de pessoas. Tá? Então, houve um aumento muito significativo da população brasileira. Muitos portugueses começaram a vir para o Brasil. O rei de Portugal teve até que proibir a vinda de portugueses para não correr o risco de Portugal ficar totalmente vazio. Outra mudança muito importante foi a interiorização do povoamento. Gente, guarda essa porque cai bastante. Ao longo da história, historicamente, o Brasil ele sempre foi povoado no litoral, próximo do litoral. Tanto é que hoje em dia, a maioria absoluta da população brasileira vive nas zonas próximas ao litoral, por volta de 70% da população brasileira. Então, a descoberta do ouro ela provocou uma mudança significativa na colonização, promovendo o quê? A ocupação do interior do território. Então, muita gente foi para a região das Minas, onde o ouro foi descoberto, tá? Outra mudança muito importante foi o surgimento de um mercado interno. Historicamente, o Brasil ele tinha sua produção voltada para a exportação, principalmente para a Europa, nesse período aqui, tá?
Como o pessoal foi lá para o interior, região de Minas Gerais, era necessário que abastecer essa região com produtos que vinham da Europa, produtos agrícolas, para alimentar os mineiros. Afinal, a região ela não tinha estrutura pronta ainda para receber tanta gente ao mesmo tempo. Aí um detalhe importante, né, que a gente chama de inflação. Como as mercadorias elas vinham de muito longe, a dificuldade para chegar na região era muito grande, então o preço das mercadorias também era alto, né? Então era pago em ouro. Então a inflação ela acaba sendo muito alta mesmo na região, tá? E essa interiorização do povoamento, esse surgimento de um mercado interno vai ajudar na integração econômica do território da região das Minas com a região litorânea do Brasil, tá? Ainda sobre a criação do mercado interno, tem um detalhe interessante, né? Tem um prato típico brasileiro, o feijão tropeiro, né? Por exemplo, eu gosto muito, sei fazer um muito bom, tá, pessoal? O feijão tropeiro, ele surge nessa época aqui, porque parte dos alimentos que eram fornecidos às minas era o charque. E esse charque, produzido lá no Rio Grande do Sul, ele era transportado pelas chamadas tropas, né? Percorriam o sul do país até São Paulo, e o charque chegava até a região das Minas. Obviamente que no caminho o pessoal dessas tropas, né, tinham que se alimentar. Então o que eles faziam? Pegavam esse charque e misturavam lá com o feijão e aí surge aí o chamado feijão tropeiro. Obviamente que hoje em dia ele foi mais, como é que fala? Colocaram alguns ingredientes a mais, tem bacon, linguiça e tudo mais, mas a origem é o feijão com carne seca, tá? Outra mudança muito significativa foi a urbanização. Ou seja, algumas cidades começam a surgir no interior do país, o que também não era comum. Então, graças à descoberta do ouro, surgem várias cidades do interior, várias vilas, e ajudam a promover a ocupação do interior do país. Agora, uma mudança política, né, que foi feita ali no governo do Marquês de Pombal, que foi a transferência da capital. A capital era Salvador e ela foi transferida para o Rio de Janeiro, né, porque era o caminho do escoamento do ouro. O ouro ia até o Rio de Janeiro para ser levado para Portugal, por exemplo. Então, atenção, quais foram as transformações que a descoberta do ouro provocou no Brasil, na colônia portuguesa? Então, a população cresce muito rápido, de 300 mil para 3 milhões. Houve uma interiorização do povoamento, um incremento do mercado interno, mas o que gerou inflação. Houve um processo de urbanização com várias cidades surgindo no interior do país e a transferência da capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. Lembrando que na história a gente teve 3 capitais, Salvador, Rio de Janeiro e atualmente Brasília. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a administração portuguesa nas Minas. Obviamente que a descoberta do ouro levou a grandes transformações na forma com que Portugal administrava o território brasileiro, principalmente a região das Minas. Aí uma dica muito importante para isso, ó. O controle português sobre a colônia, sobre o Brasil, e principalmente sobre a região das Minas, ele foi reforçado, tá? Em 1702 foi criada a Intendência das Minas, que é o órgão administrativo português para controlar a região mineradora, tá? Bom, quem descobriu o ouro, ele acabava tendo direito à data. O que seria a data? A data é uma medida, né, que era disponibilizada a quem encontrou o ouro. Então, quem encontrava tinha direito a 2 datas. O restante, né, da área, ele era leiloado pelo governo português para quem tivesse, né, então o governo português ele vendia o direito de explorar essa área. Bom, como a descoberta do ouro foi pelos bandeirantes, os bandeirantes paulistas, eles se achavam no direito, eles, os bandeirantes, de explorar ali o território, né, o ouro, sem concorrência de outros grupos. Essa reivindicação dos bandeirantes acabou levando, né, a chamada Guerra dos Emboabas. Bom, o que foi a Guerra dos Emboabas? Um conflito entre os bandeirantes paulistas e os emboabas. Emboaba era o nome dado pelos bandeirantes àqueles que eram de fora da região das Minas, que não eram bandeirantes, ou seja, aqueles que vinham de outras regiões ou de fora do território. Professor, o que significa a palavra emboaba? É um termo indígena que significa ave com os pés cobertos de penas. Professor, mas o que é isso então? Por que emboaba? É que os bandeirantes, muitos deles andavam descalços pelo território, estavam acostumados, ambientados. Já quem vinha de fora tinha que usar botas, né? Então era tipo um bullying, né, que os bandeirantes faziam com quem era estrangeiro. Eles zoavam
os estrangeiros como emboabas, porque eles tinham que usar botas para andar pelo território, tá? Bom, essa guerra ela foi vencida pelos emboabas, portanto os bandeirantes foram derrotados e foram expulsos da região. Mas eles foram encontrar diamante e ouro, por exemplo, em Goiás, na região do Mato Grosso também, tá? Mas foi um conflito ali, o que mostra a tensão na região das Minas, a chamada Guerra dos Emboabas. Só reforçando, né, pessoal? A palavra emboaba significa ave com os pés cobertos, é uma referência à bota de quem era estrangeiro. Rapaz, já pensou andar descalço pelo interior do Brasil nessa época? O governo português ele tinha várias formas de arrecadar impostos, né? Esse era o objetivo do governo português, cobrar impostos sobre o ouro descoberto. O imposto central, né, o principal sobre o ouro, era o quinto. Daqui vem a origem da expressão, né, quinto dos infernos, né? O quinto era equivalente a 20% do ouro, né, um quinto. Então, por exemplo, se o cara encontrou 10 quilos, ele tinha que pagar 2%, 2 quilos de ouro. Se ele encontrou 100 quilos, 20 quilos de ouro. Então, esse era o imposto básico, né? 20% era da coroa portuguesa, tá? Outra forma de cobrança de impostos, né, do governo português era a captação. Então, assim, como o governo português achava que estava arrecadando pouco, ele passou a cobrar impostos por escravo, né? Então, por cabeça de escravo. Então, quanto mais escravos escravizados você possuía, mais impostos você tinha que pagar, tá? Bom, mas o governo português, ele estava, sei lá, descontente com a quantidade, né, de ouro, de impostos arrecadados com a produção do ouro. E a gente sabe, né, como o ouro é um mineral, ele tem o pico de produção, depois começa a cair porque ele não é renovável. E o governo português ele não aceitava isso. Então ele achava que os mineiros estavam ali contrabandeando o ouro. Aí, por exemplo, uma das formas de contrabandear o ouro era o uso de santos, né? Daí vem a expressão santo do pau oco. O que o pessoal fazia? Um santinho de madeira, oco, colocava o ouro ali dentro, escondido, fechava, colava e tentava transportar escondido para contrabandear e não pagar impostos. É daí que vem a expressão santinho do pau oco, né? Então, por exemplo, uma pessoa que parece uma coisa por fora e por dentro é outra, né? Bom, isso era uma forma. Lógico que os mineiros eles eram muito criativos, afinal ninguém queria pagar imposto para o governo português. Pensando nisso, o governo português criou as chamadas casas de fundição. Isso aqui vai dar muita treta, né? O que era a casa de fundição? A partir da criação delas, todo o ouro encontrado em Minas Gerais deveria ser levado para a casa de fundição. Lá o ouro ele era fundido, derretido e quintado. O que é quintado? O governo português já tirava os 20% dele e transformava o ouro em barra, e ele só poderia ser transformado pelo território, transportado pelo território brasileiro, se ele estivesse em barra. Então, por exemplo, depois da criação da casa de fundição, se você fosse encontrado transportando ouro em pó ou em pedras, pepitas, você poderia ser preso e punido por isso. Então, lembrando que as punições eram pesadas. A casa de fundição era uma forma de evitar justamente o contrabando, evitar o santinho ali do pau oco, tá? Pessoal, essa questão do santo do pau oco caiu na Unesp recentemente uma questão, para ficar ligado nisso. Bom, a criação da casa de fundição levou a uma revolta chamada Revolta de Vila Rica, lá em 1720. Essa revolta também é conhecida como Revolta de Ribeiro dos Santos, que foi o grande líder, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam que o governo português fechasse as casas de fundição, tá? Porque achavam que os funcionários do governo tiravam ouro demais, cobravam a mais pelo quinto. Então, a criação da casa de fundição acabou gerando vários conflitos entre os colonos e o governo português. Em 1751, atenção, já no governo do Marquês de Pombal, foi criada uma nova forma de imposto, a chamada finta. Lembrando que eu expliquei agora há pouco, o governo português ele não aceitava a queda na arrecadação de impostos. Ele não aceitava que naturalmente a produção do ouro caía conforme ele era explorado, e ele achava, né, que os colonos estavam contrabandeando ouro. O que era a finta? Foi criado um imposto fixo. Por exemplo, ele vai chegar a 100 arrobas por ano. Lembrando que cada arroba tem 15 quilos, então 1,5 toneladas de ouro por ano. Então essa era a quantidade mínima, a partir de 1751, que a capitania de Minas Gerais deveria pagar de imposto para o governo português. Então tinha que dar 1,5 toneladas de impostos.
Se não desse uma tonelada, o governo português criou um outro mecanismo, chamado derrama. O que é a derrama? A derrama é a cobrança forçada dos impostos atrasados. Tipo o pé na porta mesmo, para forçar a pagar os impostos. Então, repetindo, o que era a finta? Um imposto fixo, 100 arrobas por ano, 1,5 toneladas. Caso os colonos não conseguissem pagar, o governo português criou o mecanismo da derrama. O que era a derrama? A cobrança forçada dos impostos até que chegasse a 100 arrobas ou 1,5 toneladas. Obviamente que isso gerou muita insatisfação entre os colonos e uma das consequências vai ser a Inconfidência Mineira, que foi o movimento liderado lá pelo Tiradentes, que nem chegou a acontecer, mas era insatisfação, por exemplo, contra a cobrança forçada dos impostos. Gente, um outro detalhe muito importante sobre essa história é o Tratado de Methuen, de 1703. Professor, o que é esse tratado? Ele é conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos, Panos e Vinhos, e ele foi assinado entre Inglaterra e Portugal. Portugal fornecia vinho para a Inglaterra e a Inglaterra fornecia tecidos. Obviamente, que nesse comércio a quantidade de tecidos é muito maior. A Inglaterra já na sua primeira revolução industrial, no caminho da sua primeira revolução industrial, e era a grande produtora de tecidos no mundo naquele período, e obviamente que Portugal vai ficar no prejuízo. E como que Portugal controlava essa balança comercial? Usava o dinheiro do ouro brasileiro para pagar as dívidas que tinha com a Inglaterra. Um dos motivos dessa dívida é o chamado Tratado de Panos e Vinhos ou Tratado de Methuen. Então, para quem não sabe, boa parte do ouro brasileiro acabou indo parar na Inglaterra e ajudando a financiar a Revolução Industrial Inglesa, o que vai transformar a Inglaterra na grande potência do século XIX, início do século XX, ali, antes da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, a Inglaterra é uma grande potência industrial financiada aí com o ouro brasileiro. Tá? Lembrando que depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tomam o lugar da Inglaterra como grande potência. A descoberta dos diamantes, ali na região de Goiás, a região diamantina, por exemplo, e a cidade tem esse nome devido aos diamantes, também deixou o governo português muito empolgado aí com a riqueza produzida e foi criada a Intendência dos Diamantes em 1734. Como a Intendência das Minas, obviamente que o objetivo do governo português ele era controlar a extração de diamantes, diamante uma pedra muito valiosa, então o governo português ele aumentou o rigor e o controle sobre a produção de diamantes. Inicialmente, o governo português ele vendeu para contratadores a exploração dos diamantes. Então as pessoas pagavam lá um custo para o governo português para poder ter o direito de explorar os diamantes, obviamente pagando impostos por isso. Mas o governo português percebeu o quê? Que era um excelente negócio e criou a chamada régia extração, onde o governo português passou a diretamente controlar a extração dos diamantes, lembrando uma riqueza muito importante aí dentro do sistema colonial e dentro da política mercantilista, que tinha como base principalmente a produção de ouro e o acúmulo de metais preciosos dentro dos países. Essa era a política econômica dos países europeus na época. Bom, pessoal, tá aí a revisão da primeira série. Espero que ajude bastante. Lembrando que esse conteúdo, essa revisão, ela também serve para a terceira série do ensino médio. Afinal, o conteúdo é o mesmo, tá? Espero que ajude bastante. Não esquece de compartilhar o vídeo, dar um like, colocar um coraçãozinho no canal e entrar aqui nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal. Boa prova a todos aí, boa sorte a todos. Caprichem, me deixem muito orgulhosos, tá? Valeu, beijinho, tchau, tchau.